Colegas, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal de formulação de ração. Hoje trataremos sobre unidades relativas, ou seja, unidade de massa em relação a alguma coisa, unidade de energia em relação a alguma coisa. Vamos iniciar a aula que a gente já vai entender exatamente do que se trata. Vamos embora! Eu trago para a gente 3 rações, ração A, B e C, composta por milho, farelo de soja, óleo de soja e núcleo. É uma ração simples, mas completinha. Perceba, por hora eu ainda não apresento a composição nutricional, eu só trago a quantidade de ingredientes na matéria natural. Pois, a ração A tem 545 quilos de milho, em relação aos 920 quilos total. A ração B totaliza 277 quilos. E os ingredientes estão distribuídos conforme apresentado na tabela. E a ração C, 150 quilos. De certa maneira, nós já temos aqui uma composição relativa, pois é determinado quilo de ingrediente para um certo total. Mas eu pergunto para vocês, por exemplo, quem tem mais óleo? Ração A, B ou C? E o núcleo? O núcleo foi incluso na mesma dose em todas as rações ou a dose variou? Enfim, da forma como está apresentado, eu tenho uma condição adequada para fazer a comparação entre as rações? O fato é que em 920 quilos, 277, 150, comparar assim em totais diferentes é difícil. Então, o mais adequado é padronizarmos para 100 quilos, ou seja, observarmos a ração em percentual. Para fazer essa conta, a gente usa uma regra de 3 simples. Então, por exemplo, para o milho da ração A, em 920 quilos de ração total, nós temos 545 quilos de milho. E em 100 quilos de ração, 59,24 quilos de milho, ou seja, 59,24%. Então, nesse quadro, as rações já estão apresentadas em percentual, numa mesma base, a base 100. E é interessante a gente notar, por exemplo, que a ração A e a ração B são as mesmas, exatamente a mesma ração. E que a ração A e B tem uma quantidade de óleo menor do que a ração C. Além disso, a quantidade de núcleo, perceba, é a mesma nas 3 rações, 5%. Mas nós só conseguimos fazer essas comparações porque as rações estão na mesma base. Então é por isso que eu recomendo criarmos o hábito de formular em percentagem, porque aí a gente pode comparar facilmente diferentes fórmulas. Mais do que isso, nós podemos criar na nossa cabeça um referencial do que é normal e do que não é normal para aquela categoria animal. Isso faz parte do processo de ganhar conhecimento na área, ganhar experiência na área. Mas para isso, a gente precisa ter uma mesma base de comparação, senão fica difícil. Você poderia formular ração em 920 quilos, em 150 quilos, em 277 quilos, pode, sem problema nenhum. Só que eleger uma base padrão, formular nessa base e depois projetar a quantidade de ingredientes para uma outra quantidade, para a batida que você vai fazer, que seja, enfim, a partir dessa fórmula em 100 você calcula qualquer outra quantidade. Muito bem. Uma outra forma de expressar e que eu uso muito é o percentual expresso em decimais. O que é isso? Nada mais é do que pegar a quantidade em percentual, dividir por 100, isso te gera um resultado em decimais. Então, por exemplo, o milho para a ração A, quantidade percentual, 59,24%. Ou seja, 59,24 dividido por 100, que me gera um resultado em decimais de 0,5924. Com os valores apresentados dessa maneira,
eu consigo elaborar uma série de cálculos de uma forma mais fácil. Eu consigo montar o modelo matemático do problema da formulação de ração de uma maneira mais fácil, como nós veremos em aulas futuras. Além disso, trabalhar em percentagem em decimais também me facilita a interpretação dos coeficientes de análise de sensibilidade, que é um recurso mais avançado da formulação de ração de custo mínimo, utilizando a programação linear. Nos permite fazer interpretações econômicas a partir do resultado da fórmula. Isso também será objeto de aulas futuras. Ótimo, então já vimos o percentual, nossa primeira unidade relativa. Agora, vamos trabalhar com algumas variações. Então, 5 quilos por tonelada, por exemplo, como eu expressaria isso em percentual? É um tipo de unidade comum de aparecer. Por exemplo, eu poderia ter 5 quilos de premix por tonelada de ração, ou doses de inclusão de outros aditivos ou dos próprios ingredientes. Então, quilo por tonelada é muito comum de aparecer. Horas, 5 quilos por tonelada é 5 quilos em 1.000 quilos. Só que eu não quero em 1.000 quilos, eu quero em 100. Então, basta dividir por 10, tanto o numerador quanto o denominador. Isso resulta em 0,5 quilos em 100 quilos, ou seja, 0,5%, que se eu for expressar em decimais, gera 0,005. Outra unidade comum também, gramas por quilo. Como que eu expresso isso em percentagem? Então, 177 gramas em 1 quilo equivale a 177 gramas em 1.000 gramas. Mas eu não desejo expressar mais em 1.000, mas sim em 100. Então, basta novamente dividir por 10, tanto o numerador quanto o denominador. Isso resulta em 17,7 gramas em 100 gramas, o que equivale a 17,7%, ou 0,177 em decimais. Eu trago agora o ppm, ou parte por milhão, muito comum para a inclusão de aditivos, para a inclusão de ingredientes que entram em pequenas doses. Ora, é importante a gente saber que ppm é igual a grama por tonelada, ou miligrama por quilo. 1 grama em 1 tonelada é uma parte por milhão. 1 miligrama por quilo é uma parte em 1 milhão de partes. Eu vou demonstrar isso para vocês. Então, ppm é igual a grama por tonelada. 1 grama por tonelada é 1 grama em 1 milhão de gramas. 1 tonelada equivale exatamente a 1 milhão de gramas, ou 1 megagrama, embora megagrama não seja uma unidade de comum utilização. Então, já está demonstrado. É 1 grama em 1 milhão de gramas, uma parte em 1 milhão de partes. Vamos verificar agora que ppm também é igual a miligrama por quilo. 1 miligrama equivale a 0,001 grama em 1.000 gramas. Para a gente conseguir em 1 milhão de gramas, eu preciso multiplicar por 1.000, tanto o numerador quanto o denominador. Isso não altera o valor. E aí a gente consegue verificar que miligrama por quilo é exatamente 1 grama em 1 milhão de gramas ou uma parte em 1 milhão de partes. 1 ppm, parte por milhão. Legal! Olha o que a gente vai fazer agora. Vamos transformar ppm em percentagem. 1.500 ppm, quanto isso equivale em percentagem? Eu recomendo que a gente use ou grama por tonelada ou miligrama por quilo como referência. Para esse exercício, eu penso que fica mais fácil usarmos o grama por tonelada. Então, 1.500 gramas em 1 tonelada é 1.500 gramas em 1 milhão de gramas. Se eu dividir o numerador e o denominador por 1.000, isso não altera o valor e nós obtemos 1,5 gramas em 1.000 gramas. Só que nós ainda não desejamos em 1.000, nós desejamos em 100. Então, basta
dividir numerador e denominador por 10, obtendo assim 0,15 gramas em 100 gramas, ou 0,15%, que se formos expressar em decimais, fica 0,0015. E assim, finalizamos mais uma aula. É importante você ter familiaridade com essas unidades relativas e com suas transformações. Com o passar do tempo, você vai conseguir fazer isso de cabeça, de uma maneira quase que imediata. Muito obrigado pela sua atenção e na próxima aula nós continuaremos falando sobre unidades relativas.